O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram-se as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, queridos irmãos e irmãs. A palavra de Deus hoje nos traz um belo itinerário de pertença e seguimento de Jesus. A primeira leitura nos traz a experiência do profeta Isaías, que relatando a experiência de um homem pecador que se reconhece diante de Deus, que é santo, santo, santo. O ser humano se reconhece indigno da santidade de Deus, porque conhece a sua própria fragilidade, como diz São Paulo, que diz: nós carregamos um tesouro em vaso de barro. Essa fragilidade humana diante da santidade de Deus se sente relutante da missão de ser anunciadora, de ser portadora do amor de Deus aos irmãos e às irmãs. Mas aí o homem de Deus tem um sonho, tem uma visão de um querubim que traz a palavra como que numa brasa, e essa palavra de Deus toca nos lábios do profeta, e ele fica purificado dos seus pecados, ele fica preparado, curado para toda boa obra. Assim é a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Pela palavra de Deus, o homem e a mulher se tornam preparados para toda boa obra. Ela é a espada do Espírito que nós devemos empunhar nas nossas vidas, meditando a palavra, contemplando a palavra. Essa palavra, ela nos cura, ela nos sara, ela nos dignifica e nos capacita para a missão. Essa palavra de Deus, ela é dita no confessionário, quando o sacerdote pronuncia a absolvição na força do Espírito Santo, que Jesus disse com as suas palavras: recebei o Espírito Santo, e ele dá à sua igreja o poder de perdoar os pecados. Essa palavra que é anunciada
nos sacramentos, na Santa Missa, no batismo, na unção. Essa palavra que nós lemos e contemplamos no nosso quarto, ela nos cura e nos capacita para toda boa obra. É essa palavra que foi a experiência de São Pedro e de São Paulo. Os dois se reconheciam homens pecadores, mas se tornaram as colunas da igreja. Os dois grandes pregadores que são descritos nos Atos dos Apóstolos, que são, em última instância, o protagonismo do Espírito Santo, mas seriam os Atos de Pedro e os Atos de Paulo. Os dois são pecadores. Pedro traiu Jesus no momento de maior necessidade. Ele traiu Jesus. Paulo, ainda Saulo de Tarso, perseguiu a igreja, perseguiu de morte, aprovava quando o Santo Estevão foi apedrejado, estava numa missão para prender os seguidores de Jesus no caminho do Damasco, quando ele cai do cavalo diante do encontro com Jesus. Esses dois homens, eles têm um encontro descrito no livro dos Gálatas, no qual São Paulo teria dito a São Pedro: eu não sou digno de ser um apóstolo, eu sou um pecador, eu traí, eu persegui a igreja de Deus. E aí São Pedro traz a sua própria experiência de pecado e de cura através da palavra, porque o mesmo Pedro que traiu Jesus 3 vezes foi curado por Jesus. Ele perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? E assim o coração de Pedro foi curado, ele foi capacitado para a missão. Ambos, Pedro e Paulo, têm uma experiência com Jesus vivo e ressuscitado, têm uma experiência profunda com o amor de Deus, e é essa experiência que os impulsiona, que os leva para frente. É a experiência do amor de Jesus Cristo, que os leva a dar a própria vida por Jesus. Nosso Senhor Jesus, no Evangelho de hoje, ele faz o convite à igreja, aos apóstolos, a Pedro e a Paulo e a cada um de nós, para avançarmos para águas mais profundas no nosso próprio coração, na nossa intimidade com Jesus, também na evangelização, no desenvolvimento dos nossos talentos, na missão, avançar para águas mais profundas, confiando não nas nossas próprias forças, porque apesar da palavra de Jesus nos dignificar, nós continuamos nos reconhecendo como pecadores, mas a palavra de Deus, ela nos indica o caminho, é a nossa luz, e confiando na palavra de Jesus, nós jogamos as nossas redes para a pesca, e a pesca é abundante, porque Jesus nos indica o caminho, nos aponta a direção, nos lembrando que nós, na nossa vida, não devemos fazer a nossa vontade, mas devemos sempre discernir o caminho que Deus tem para nós. Como? Estando atentos à voz do Senhor, atentos à sua palavra, que sempre é nos dada na oração. Santo Afonso de Ligório lhe fala: nem sempre Deus fala conosco na oração, mas Deus sempre fala com o homem e com a mulher de oração. De alguma forma, Deus nos traz a sua palavra, seja nos acontecimentos, seja nos sinais, seja na leitura do Evangelho, seja dentro do nosso coração, aonde Deus também fala. Basta que nós estejamos atentos, no nosso coração, à voz do nosso Senhor, e saibamos obedecer a essa palavra. Obedecer, obe audire em latim, saber escutar. Que nós, como a Virgem Maria, como os santos pastorinhos de Fátima, estejamos sempre atentos à voz do Senhor, para que a nossa pesca, assim como a pesca que acontece há mais de 100 anos da mensagem de Fátima, tem sido abundante, graças à fidelidade dos 3 pastorinhos, Jacinta, Lúcia e Francisco, que eram apenas 3 crianças. Que nós também
saibamos dar o nosso sim à escuta da palavra de Deus e joguemos a nossa rede para a pesca. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.